25ª leitura das postagens da Atene, a história dos nascidos e não nascidos. Diálogo entre Kaito e Akemi. Esse vídeo não é recomendado para seguidores religiosos ou visitantes que desejam preservar suas crenças religiosas ou quaisquer outras do sistema. Meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo no BitChute ou no YouTube. Kaito, Akemi, Shiro. Artes marciais. Shiro, Kaito, Akemi praticavam. Akemi. Continuação. Vamos para a ala dos escudos Tsukifitsu Fox. Quero ver minha família aprisionada, disse Kaito para Akemi. Kaito, podemos entrar rapidamente na CIA e vê-los. Akemi, você precisa visualizar sua família antes. Por quê? Visualize agora. Akemi se posicionou e o escudo Tsukifi vestiu-se no corpo dela. E ela observou a C, onde as imagens se abriram na cena de seu avô, chegando ao final do tempo permitido pelo seu roteiro. Ele viveu todos os anos dedicados ao trabalho e à família. Chegou aos 99 anos. Trabalhou muito, acreditando que a vida era para isso. A cultura ensinou, a religião ensinou, e tudo dentro da C o convenceu de que a vida era assim. Na verdade, viveu seus 99 anos servindo ao sistema, com todas as suas crenças. No entanto, era um humano bondoso, caridoso e prestativo. Akemi acessou a mente humana, queria sentir a dor dos familiares. Lágrimas rolaram em seu rosto, mas eram lágrimas projetadas pela mente. Não existia como existem na C. Ela queria dizer adeus para o avô. Akemi, ele sofreu muito quando sua família te perdeu. Todos nós sofremos na C quando somos separados daqueles que entram no jogo para formar um time, seja ele de família ou de amigos, ou time de enganados, agarrado às suas crenças e convicções. E nem separados estamos realmente. Apenas sem o corpo não podemos interagir com eles. Kaito, eu quero ir resgatá-lo. Calma, disse Kaito. Veja agora, aquele momento em que todos nós temos direito a nos despedir dos nossos entes queridos. Olha seu avô, ele está lá com eles em energia e seus parentes não estão vendo, mas estão sentindo. Akemi disse, eu me lembro quando eu também cheguei para eles para me despedir. Tive sorte que, tradicionalmente, meus parentes esperam vários dias para enterrar os corpos de nossos familiares, senão eu teria tido momentos cruéis. Quis ficar, não é? Sentiu a liberdade sem o corpo. Podia sentir essa liberdade sem ele, mas com ele ao mesmo tempo? Sentiu que podia circular por aí. Tudo bem, conheço esse engano. A ceia é perversa, não facilita para nenhum de nós. De um jeito ou de outro, vai haver extração, enquanto viver, e depois a expulsão ou a caça. E envio para uma reprise ou desvio. Sim, me senti encantada para usar o meu tempo de direito, que todos têm, quando somos abatidos pelo jogo. E fui visitar os meus familiares e amigos. Eu precisava estar perto daqueles que estavam sofrendo. Eu queria que soubessem que eu estava bem. É um tipo de estar bem, mas pensando bem, eu não estava tão bem assim. Eu queria saber muita coisa. Eu queria entender, mas eu tinha que deixá-los saber que eu estava bem. Eu não estava morta. Sim, bem, mas depois que sofreu o processo para ser expulsa da latrina da C, não é?
Kaito, você faz as coisas ficarem piores. Mas foi quase assim. Eu creio que não sofri tanto quanto outros que temos resgatado. Eu teria sentido a dor do corpo sendo enterrado com a mente humana ainda conectada. Se não fosse aquele prazo que meus familiares dão para enterrar. Vamos para o chip. Quem sabe ele te envia para resgatá-lo. Ótimo, vamos. Mas também quero estar na zona Torquí com Tobias e Léo. Vamos também. Aqui não temos que nos preocupar se vai dar tempo, se é muita coisa para fazer ou não. Basta não acessar a mente humana e a liberdade é total. Então, por que não completou ainda sua ativação? Perguntou Akimi, provocando. Eu ainda preciso ficar mais um pouco. Gosto de tudo isso aqui. Podíamos desvanecer a C e continuar sendo aspirantes. Você se esquece de que estamos como aspirantes porque estávamos aprisionados na C. E que sem ela seremos todos apenas ativadores para outras situações do experimentar nos espaços existenciais. Verdade, ou ativadores, ou além. Aí, nesse caso, eu ficaria aqui mais um tempo como ativador, antes de ir além do mental. A Akimi olhou bem para ele e disse, vamos, você sabe que a hora vai chegar e você será ativado. Olha o caso do Arite. Arite decidiu que era chegado o momento, eu ainda não. Ok, você venceu. Sai do acesso da mente humana, eu não aguento você quando seu acesso a ela é superior ao acesso à mente ativadora. Kaito disse, espera, eu quero ajudar meu irmão a ser aspirante ativador antes de sair da C. Akimi deu aquela apertada de olhos e fitando-o perguntou, e isso é possível? Postagem do dia 8 de junho. A história dos nascidos e não nascidos, a Atenen. Continuação. Akimi preferiu ficar ao lado de Kaito e assistir ao que ele iria fazer. Veja, Akimi, lá está o meu irmão mais novo. Pode ver quem são esses que estão ao lado dele? Não são humanos, isso está claro, disse Akimi. Mas veja a reação do meu irmão. Ele não percebe, assim como muitos outros de nós não conseguimos também. Sim, sabemos o porquê, mas não podemos culpar os nossos nem a seu irmão. Eu mesma, se ainda estivesse na C, estaria pensando e acreditando que diante de mim estavam humanos. Assim como eu, disse Kaito. E preste atenção que a aparência, a forma física e o comportamento de humanos servem aos cambiadores de imagens, aos mimetizadores de humanos, como camuflagem e proteção. Eles sabem como somos, pensamos, o que desejamos, precisamos. Às vezes se comportam mais humanamente do que alguns nossos. E Akimi disse, no entanto, às vezes fazem questão de mostrar a desumanidade e psicopatia que possuem. Agem conosco monstruosamente, atitude de todos eles, desses dos times que jogam pelo mal. Enquanto continuava a abrir o movimento de mais imagens, Kaito a olhou sério e disse, estão desde muito tempo da existência da C nos controlando. O poder de convencimento, atuação e memetização deles é poderoso. Tem poderes que nos superam, desde que nós, quando entramos na C, sob o domínio deles, perdemos os nossos. Fomos roubados. Ficamos limitados, sendo continuamente mais limitados. Desafio cruel para os nossos comuns. Eles podem fazer o que quiserem conosco, porque a mente, se podemos chamar o acesso dos mimetizadores de mente, afinal, o acesso deles não está aprisionado, limitado como o nosso está. Eles têm uma vantagem, eles sabem o que eles são e o que pode acontecer a eles, e também o que precisam fazer, com quem e por quê. Vivem com a clareza das informações para poder esclarecer a verdade para aqueles que controlam, deixando-os em suas mãos na ignorância completa.
Ah, mas não são livres também, observou Akimi. Estão presos no mundo existencial, enquanto nós somos imagens presas. Vivemos os grilhões de histórias, mas não somos para estar permanentemente dentro de nenhum espaço experimental. Kaito empilhou algumas imagens das cenas a que ele se referia e disse: exatamente. Eles são seres criados para viverem numa prisão eterna de encenação. São seres artísticos e nossa sala existencial se tornou o mundo deles. Mas eles sabem disso, enquanto nós somos enganados desde que chegamos ao mundo para viver o controle de toda a sua vontade. Disse Kaito, expressando aborrecimento. É tudo voltado à arte, nascer, às histórias, e vendo de fora, nos indagamos como os nossos não percebem. No entanto, sabemos por que não percebem. Afinal, deram a todos os desnecessários problemas, preocupações e obrigações. E assim seguem as narrativas numa linha de tempo na qual suas histórias os torturam no decorrer da percepção de tempo e realidade obteníveis, e com isso vamos entendendo confusamente o que precisamos para nos sentir vivos e vivenciar as cenas que eles precisam. Akimi, olhando para ele com suavidade, disse: quer entrar comigo rapidamente e sussurrar para seu irmão sobre o perigo? Eu quero! Mas olhe quantos estão na vida do meu irmão. Quase todos à sua volta, sem contarmos os que perambulam pelas ruas e espaços da Sé, dando a impressão de, entre aspas, cheio, preenchido, muito. Tudo feito por suas formas adaptadas de humanos e animais. E devo tomar cuidado, para que eles não se adiantem a mim e o iludam, fazendo-o pensar com pensamentos, sentimentos, sonhos e ideias que o envio ou a inspiração estejam vindo de mim ou de algum dos nossos ancestrais. Meu irmão está muito sozinho. Tirando a minha família, o amigo verdadeiro e o único que ele tinha, que eles acharam um jeito de afastá-lo, deram uma situação, um problema, e logo a família do amigo teve um motivo de mudança de endereço. Seus pais retornaram para o Japão. Akimi deu um passo à frente e jurou sobre esse pé com uma expressão de quem poderia detonar a Sé somente com seu olhar. Estalando os dedos como se fosse acionar as asas auriculares, disse a ele: se eu estivesse agora acessando a mente humana 100%, estaria revoltada, muito mesmo. Vendo esse número grande desses pulhas circulando, convivendo e, muito pior, nos comandando, controlando. Espera, vou acessar a mente humana para que eu possa dar a esse sentimento 100% de ênfase e fixar como motivo forte para desvanecermos a Sé na próxima vez que voltarmos a ela. Disse Akimi, agindo como se fosse deixar de acessar a mente do ambiente e voltar ao acesso da mente humana. Kaito sabia como Akimi era expressiva. Gostava de fingir que encenava e fazia isso bem. Encenar que encena, quando se é livre, é como debochar aqueles que nos enganaram com suas encenações. Ele presenciou muitas vezes quando ela fazia suas expressões faciais e físicas, insinuando que estava acessando apenas a mente humana. E muitas dessas vezes fazia para desviar e desestimular os aspirantes, aqueles desejosos de ir a Sé, para desvanecê-la completamente. Era seu jeito de chamar a atenção para que eles optassem pela ativação e não a permanência do acesso à mente humana. Mas com o tempo, ela mesma os acompanhava e dava apoio. Kaito abaixou os olhos, balançou a cabeça e piscou para ela e, puxando um sorriso, disse: outros amigos se afastaram quando meu irmão teve que dar mais atenção aos estudos.
Shiro teve que gastar mais horas se preparando para ser um bom escravo na Ser, apoiando-se ao mundo e ganhando um privilégio ínfimo, aquele de não viver às margens do sistema e ser mais respeitado por seus diplomas e títulos. Ele não teve tempo para segui-los em passeios, encontros, e a convivência sadia de uma amizade sincera começou a ser destruída pela distância. Durante essa fase de afastamento do melhor amigo, passou a praticar vários esportes. E nesses locais, no passado ou em dias atuais do tempo da Ser, há muitos deles infiltrados, pois onde há manipulação de energias, lá estão eles. Muitos fotógrafos aproximam-se desses locais para obter conteúdo para suas matérias. Queriam fotografar jovens que competiam em campeonatos ou apenas exibições do esporte. E seus artigos disfarçam segundas intenções e propósito de pessoas comuns, como meu irmão. Ele pratica esporte não é pela competição ou exibição. Esses autores jornalistas pareciam estar instruindo com boas intenções, mas estavam ensinando onde estavam esses jovens e como eram seus corpos. E descreviam esses locais onde esses jovens reais estavam misturados com os seus, com intenções e propósitos contrários a que pessoas boas, comuns, como meu irmão, não tinham outras intenções. Mas eles tinham uma segunda intenção, que era de promover a competição e exibição. Dessa forma, atraíam as meninas comuns. Elas podiam, dessa maneira, saber deles e de seus corpos por revistas, filmes e livros que descreviam detalhadamente, com outras intenções e propósito, das pessoas boas e comuns, como meu irmão. Bom, sendo de esporte, deveria ser um ambiente que os afastasse, mas pela exibição e competição da forma física dos corpos, porque em todos os locais onde colocaram pessoas para competir, e se for tudo organizado, então vai ser dessa maneira. Vai ser a energia sexual ou a energia da violência, sem esquecer de falar da energia da corrupção. Se fosse apenas esporte por esporte, estaríamos nós, os humanos, mais seguros. Mas pela exibição e competição de forma física dos corpos, cria então o ambiente perfeito para que eles se deliciassem, como os fungos encontram em locais úmidos o ambiente perfeito para se proliferarem. Veja aqui na linha do tempo, anos adiante. Transformaram esses ambientes em ponto de encontro. As pessoas não vão somente para o esporte, mas para exibir seus corpos e para atrair outros corpos. Akimi tocou em um dos escudos que vibravam na ala, recebendo sua energia, e mais uma vez, pisando manso como gato, girou suavemente na ponta dos dedos de um pé e disse: assistindo essas cenas, sinto a paz que nos toma por estarmos livres desses controles, sujeira e falsidade de uma vida como DNA. Soltou um suspiro para frisar bem o alívio de não estar mais no mundo da Ser. Kaito virou-se para chamá-la para perto dele e disse: Akimi, esses encontros nesses locais, infelizmente, na maioria das vezes, terminam em união pela atração sexual ou outros sentimentos convenientes para os parceiros. Mas como o começo não foi por sentimentos reais, apenas sexuais, veja nessas cenas desses casais o que resultou. O final veio rápido e não foi um final feliz para nenhum deles. Não são poucos casos, são milhares por todos os países.
Akimi concordou e, em seguida, olhando para os escudos que pulsavam na ala dos escudos, Sokifi disse: eles disseram, todo pecado será castigado. Psicopatas, eles dão as tentações e depois a punição. Kaito abriu as cenas nas quais mostravam humanos se comportando exatamente como o sistema que os controla e os atrai para ciladas gerais gosta de vê-los, todos caídos, sucumbindo às suas tentações, ou seja, desafios de se manterem puros ou impuros, perder ou ganhar pontos. E se referindo ao que ela falou antes, ela disse, saindo da interpretação da mentira e traduzindo para a verdade, significa, entre aspas, toda aceitação ao errado, aos disfarces do mal, será castigada. E enquanto balançava a cabeça e apertava os lábios em uma das laterais da boca suavemente e fazendo cara feia como reprovação, ela expressava total repúdio às cenas mostradas. E disse, seu irmão não parece interessado em se exercitar para a exibição do corpo, ou usar esse corpo para atrair corpos femininos e parasitá-los sexualmente, e mesmo assim tudo pôde mudar, até mesmo ele, sendo essa pessoa boa. Espera, tenho que diminuir o acesso à mente humana, está crescendo um rancor dentro de mim. Dentro da ser não há recompensa por ser bom. E ai daquele que for bom tentar ser ruim. Sim, ele é puro, disse Kaito, devido à criação que tivemos. Ademais, artes marciais e cuidado físico era natural na nossa família. Praticávamos como forma de equilíbrio entre corpo e mente. Sim, conheço isso. É o mesmo com a minha família. Entendo por que deseja ajudar seu irmão a se tornar aspirante ativador antes de um dia ele ser abreviado. Ele tem esse preparo e parece que ele tem uma lembrança antes do esquecimento. Sendo assim, se há uma chance, vamos ajudá-lo. Sim, eu tinha também. Era bastante incômodo para mim viver e atuar na vida como todos. Parecia que meu corpo estava sendo meus pensamentos totalmente outros. Não combinava com as atitudes que eu tinha que ter ou assumir conforme as experiências que eles iam implantando no meu roteiro de vida. A ser é mesmo perniciosa. Acho que vou me unir com o Guto e o Chito no desejo de que façamos uma desintegração total nela. A Akimi esboçou para ele um sorriso maquiavélico e deu-lhe uma piscada de olho suavemente, oferecendo a Kaito a certeza de que podia contar com ela. Kaito, por segundos, deu risada de vê-la expressando sentimentos que não existem para eles. Akimi era boa nisso. Essa era sua arma contra os moldados e mujocaras, quando ela se infiltrava junto àqueles que estavam sendo resgatados, se passando por DNAs. E eles, das criaturas, pensando que estavam capturando uma DNA, ela se mostrava com o poder total de uma aspirante. E as cenas continuavam a ser mostradas. E essas cenas dos DNAs sendo atraídos para ciladas nascer desconfortavam os dois, ainda mais porque se mantinham conectados com as duas mentes. Akimi apontou para os DNAs nascer e disse: Ok, nós somos escravos, nós sofremos, mas nós somos bons, por sermos bons, e isso facilita para eles. Mas sabendo que podemos ser levados a agir como maus, ainda que não sejamos, nos incentivam a sermos bons, para sermos recompensados, dando a entender que entre nós há aqueles que não possuem o pacote de emoções completo ou que já foram corrompidos e manipulados em suas emoções reais. O que Akimi quis dizer é que quem é humano realmente e tem o pacote de emoções completo nunca vai precisar ser bom para ser recompensado, nunca vai aceitar, nunca aceitaria e nunca aceita, mas nossa gente tem aceitado.
Eles nos querem mansos e passivos para não percebermos a falsidade desse mundo, disse Kaito. E para manter esse controle, nos ameaçam de sermos presos, pagarmos por nossos, entre aspas, pecados, que significa as jogadas ruins que não percebemos como jogadas, mas percebemos como acontecimento natural da vida. E nós, diante dos erros de interpretação da maldade que eles nos dão em nossas rotinas, garantem a eles que estamos controlados pelo medo, desconhecimento ou pelo engano e por tudo mais. Ademais, se formos contra eles, como faremos? São muitos e são unidos e virão contra nós, nos dando punições, pois não sabemos que eles existem, não sabemos nada, nem mesmo sobre nós quando somos DNAs. É impossível para nós, acessando a mente humana, aceitar e compreender que seu irmão, que não está interessado em se exercitar pela exibição do corpo ou usar esse corpo para atrair corpos femininos e parasitá-los sexualmente, ainda assim tudo para ele possa ter mudado repentinamente. Como podem fazer isso, mesmo ele sendo essa pessoa boa? Akimi se questionava, não porque não sabia o porquê, mas porque não sabia como mudar, já que dependia não somente dos ativadores, mas dos DNAs. Para nós nascer, nos foi dito que devemos ser bons, seguir leis, regras, etc., com promessas vãs de que aqueles que são bons recebem um bem de volta. Mas esse bem não volta fácil, e nem volta como bem real, e quando volta é dosado, mínimo e pode ser muito temporário. Não precisavam nos dizer para sermos bons, pois o mundo que nos deram nos leva a imitar a imagem e comportamento deles, que são maus, mentirosos e enganadores, completamente artísticos. Nos ensinaram a ensinar também. Nos ensinaram a mentir, a gostar do que eles fazem de mal conosco e com os animais. Acabou que nós somos um pouco eles, e muitos DNAs aceitaram e gostam e sustentam a mentira e o mal que nos aprisiona quando somos DNAs. Kaito voltou sua atenção para seu irmão. Ele dormia agitadamente. Não dormia o suficiente, trabalhava e estudava muito, não tinha tempo para ele mesmo. Shiro se agitava na cama, pois sonhava. O sonho estava muito vívido e ele se sentia aprisionado. Debatia-se e estava incomodado. Por que não podemos ter acesso a ele quando não está a nascer e passamos a informação do que está acontecendo com o corpo? Perguntou Akimi. Dialogando com um dos aspirantes quando fui resgatado, fiquei sabendo que isso se deve porque não é o mesmo ambiente. Não temos acesso e quando não está no corpo, ele sabe tudo e vê tudo. Só quando volta ao corpo, percebe-se como esquecido. Ele também disse que há coisas que só vamos ver e saber quando nos ativarmos completamente. Aqui me perceba que ainda acessamos a mente humana, não estamos limpos da ser. Precisamos controlar mais o nosso acesso à mente humana. Mas eu quero continuar por um tempo conectado com a ser e quando me sentir preparado eu farei a ativação. Dito isso, retirou o escudo para que pudesse ser tragado pela ser e Akimi ia fazer o mesmo quando ambos sentiram a presença de uma N. Ele se aproximou, tocou suavemente nos ombros dos jovens aspirantes, uniu as conexões dos acessos à mente humana dos três, Kaito, Shiro e Akimi, e projetou a eles a informação de que iriam dar um sonho agradável a Shiro. Kaito e Akimi apreciaram que o AN tomou a atitude certa, confortar Shiro. Noites bem dormidas ajudam a conexão da presença refletida com o avatar e com o time que o original possa ter deixado para que ajudasse o avatar a qualquer momento necessário, mas confiava que tudo estava bem. E agora Kaito, confiante, sabia que tudo estava bem, pois o seu irmão Shiro sentia sua presença amorosa.
E como sempre, havia ANs e ANNs prestando atenção ao que eles faziam. Não criticavam, não faziam nada além do que ajudar a compreender todo o processo. Assim faziam pelo tempo que eles escolhessem e decidissem se desconectar completamente do acesso à mente humana e se ativassem. Mas como tenho explicado a vocês nesses últimos vídeos, o porquê deles gostarem tanto de serem aspirantes a ativadores. Em vídeos da Adenem, quando havia diálogos entre Guto e Yoshito, ali eu já deixava vocês perceberem o quanto eles mesmos protelavam a desconexão completa. Não eram todos que agiam como Kaique, que bem antes de Guto já havia iniciado a ativação, e assim aconteceu com muitos outros aspirantes a ativadores. E também deixei vocês perceberem o quão bom eram os ANs e ANNs. Não havia punição, crítica e reclamação. Não sei se vocês se lembram, mas Guto estava sempre curioso do porquê os ANs e ANNs sempre estavam por perto e sabiam de tudo e não proibiam nada. E dizia a Guto que eles tinham uma compreensão eterna. Dias atrás, o seguidor Miguel me mandou essas mensagens abaixo. Falávamos do Caíto e logo depois falamos do aspirante Pedro. E ele disse: "Poxa, gostei muito dele. Esse é o cara. Mete medo nas criaturas." E eu disse: "Tá vendo por que eu estou explicando? Porque alguns dos nossos, quando são resgatados, gostam tanto de ser aspirantes a ativadores." "Sim", disse Miguel e deu risada. Ele era um aspirante há muito tempo, já poderia ser um ativador, mas a atitude que eu mais gosto dos ativadores é que eles deixam os aspirantes à vontade e só ajudam quando eles realmente precisam de ajuda ou não têm poderes suficientes para se defenderem. E uma coisa que eu notei, tudo lá é resolvido. Sempre tem uma forma de reverter o problema. Olha como o Arite foi desfibralizado, ficou como pó. Daí os ANNs lhe trouxeram de volta. E o Miguel continuou: "Aspirantes podem entrar rapidamente na C para sussurrar nos ouvidos dos DNAs sobre os perigos?" Bom, o Miguel percebeu certo, respondendo a ele: "Sim, podem. Depende da situação. E no caso da desfibrilização completa e total, só acontece com os ANs e não com aspirantes. Já houve alguns que foram completamente desfibrilizados, mas os originais podem trazê-lo de volta." Eu deixei essa explicação em algum dos meus vídeos, se esse for o caso. Pode ser que o propósito dele era esse mesmo. Somente com a liberação de mais postagens, nas quais conto sobre resgates e batalhas entre os nossos bons aspirantes e as criaturas da ilusão nas zonas onde a mente humana acessa e tem, de certa forma, suportado, dado estruturas a elas, é que poderemos conhecer um pouco mais. Quando é o caso de DNAs que foram resgatados, esses são todos recuperados. Pois afinal, antes eles foram DNO, depois DNA, depois do resgate se tornaram aspirantes e depois ativadores. Então nós temos alguns ANs que foram completamente desfibrilizados e os dos Acrocs sabem que os ANs, muitas vezes os originais não recuperam. Parece que eles já estão lá para esse final. Pode ser que era o propósito dele. Bom, chegamos ao final. Fiquem bem, façam o melhor por vocês. Evitem toda forma de atração do mal. Mantenham a porção original humana de vocês límpida e cada vez mais lapidada. A pureza não é fraqueza, é força e superioridade. Ser um humano puro não significa que esse humano seja idiotizado,
mas ao contrário, ele se tornou puro porque percebeu a imundície e sujidade desse mundo e passou a eliminá-las do seu físico e mental. A postagem tem continuidade. Na próxima, nós vamos entrar no tema Os Adaptáveis. Como perceberam, eu não fiz a edição das postagens. Na próxima eu farei. Em memória do meu filho Shifu Joey. Vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yet Wright. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Créditos aos GIFs e fotos estão na descrição do meu vídeo. Não se esqueçam de assistir ou ouvir os vídeos anteriores. A gente se vê na leitura da Atenem, 26ª parte, da história dos nascidos e não nascidos. Cuidem de vocês com amor. Carinho a todos. Yet Ti Bahai.